E aí, pessoal, bora fazer uma viagem no tempo? Hoje a gente vai investigar uma questão muito, mas muito importante. Como é que nasceram os países que a gente vê no mapa hoje em dia? Sabe, o Brasil, Portugal, a França. Porque olha, eles não existiram desde sempre não. Teve uma época de muita confusão, de muita bagunça, e foi justamente desse caos que a ordem começou a surgir. Então vamos juntos desvendar como os países modernos foram formados? E o nosso ponto de partida nessa história toda é o século XIV, numa Europa que estava, assim, de pernas para o ar. Para a gente entender como algo novo nasceu, primeiro a gente precisa dar uma olhada na crise gigantesca que abriu o caminho para essa grande mudança. Olha só que genial essa imagem. Ela basicamente resume tudo. A Europa estava sofrendo com 3 problemas terríveis. Primeiro, a fome, por causa de colheitas que não davam certo. Depois, a peste negra, uma doença que matou milhões de pessoas. E, para completar, guerras que pareciam não ter fim. Isso tudo, claro, atingiu em cheio os nobres, que eram os donos de terra. Eles começaram a perder poder, a perder dinheiro. A gangorra deles estava descendo. E quem subiu do outro lado? A burguesia, a nova classe de comerciantes, que, ao contrário, estava ficando cada vez mais rica. Ou seja, enquanto um grupo enfraquecia, o outro ganhava muita força. Certo, então a burguesia tinha dinheiro, mas a vida de comerciante não era nem um pouco fácil, viu? O sistema daquela época, o feudalismo, onde cada senhor mandava no seu pedacinho de terra, era um verdadeiro pesadelo para quem queria fazer negócio. Vamos entender o porquê. Acompanhe aqui comigo a jornada desse comerciante. Para ele vender os produtos dele, ele tinha que cruzar vários feudos. Em cada lugar, precisava usar uma moeda diferente. Os sistemas de peso, de medida, tudo mudava de um feudo para o outro. Tinha pedágio, ou seja, imposto, em toda ponte, em toda a estrada. E o pior de tudo, o caminho era cheio de ladrões e até de nobres que atacavam as caravanas para roubar. Era praticamente impossível trabalhar direito desse jeito. Resumindo essa confusão toda, um monte de moedas diferentes, medidas que ninguém entendia direito, impostos para tudo que é lado e segurança, zero. Os comerciantes, já cansados dessa bagunça, começaram a querer uma coisa só: um poder centralizado. Um rei forte, sabe? Alguém que pudesse organizar a casa e criar regras únicas para todo mundo. Agora um desafio rapidinho para a gente pensar. Se coloquem no lugar de um comerciante lá de 1300. O que seria melhor? Opção A, pagar 10 impostos diferentes para 10 senhores feudais e ainda correr o risco de ser roubado? Ou opção B, pagar um único imposto para o rei e em troca ter estradas seguras e regras claras? A escolha parece bem óbvia, né? Pois é, foi essa lógica que começou a mudar tudo. E essa escolha nos leva direto ao que a gente pode chamar de o Grande Trato. Foi uma aliança que, na época, ninguém esperava, mas que foi super poderosa. Uma união entre 2 grupos que juntos iam redesenhar o mapa da Europa e mudar a história para sempre. E aqui está o acordo. De um lado, a burguesia, que tinha o dinheiro. Eles passaram a pagar impostos direto para o rei. Do outro lado, o rei, que com essa grana toda, montou um exército profissional, conseguiu impor sua autoridade sobre os outros nobres e, finalmente, criou um reino unificado, com segurança e leis que valiam para todo mundo. Um financiou, o outro executou. Foi uma parceria perfeita, onde todo mundo saía ganhando. Ok, o rei agora tem dinheiro e tem o apoio da burguesia. Mas, na prática, como é que ele usou isso para transformar aquele monte de feudos espalhados num reino de verdade? Quais foram as ferramentas que ele usou para construir esse poder todo? Pensa num tipo de kit de montagem de um reino. O rei usou 3 ferramentas principais. A primeira, um exército permanente, que era pago por ele e, mais importante, leal só a ele. A segunda, uma burocracia, que nada mais é do que os funcionários do rei responsáveis por administrar o reino e cobrar os impostos de forma organizada. E a terceira, a unificação. Criar uma única lei, uma única moeda e um único sistema de pesos e medidas para todo o território. Era o fim da bagunça. E foi com essas ferramentas que nasceram os elementos que formam um país moderno até hoje. Dá uma olhada nesse esquema. É como se fosse um quebra-cabeça de 3 peças. O território, que é o espaço físico, o chão. A nação, que é o povo com sua cultura e identidade. E o Estado, que é a organização política, o governo. E cobrindo tudo isso, como um grande guarda-chuva, vem a soberania. Vamos entender cada um deles rapidinho? Primeiro, o que é o Estado? Bom, pensem no Estado como a administração do país. É o governo, são as leis, os tribunais, os funcionários públicos, é toda a máquina que faz o país funcionar no dia a dia. E a nação? A nação é a alma do país. É o povo. São as pessoas que falam a mesma língua, que têm os mesmos costumes, uma história em comum. É aquele sentimento de pertencer a um lugar, sabe?
de torcer junto na Copa do Mundo, de se identificar como parte de um mesmo grupo. E, por último, soberania. Essa palavra pode parecer meio complicada, mas a ideia é bem simples. Soberania é ter o poder supremo. Dentro do seu território, o rei, ou hoje em dia o governo, é a autoridade máxima. Ninguém de fora pode dar ordens ali, e dentro do país, a palavra final é a dele. Ele é o chefão daquele lugar. Agora que a gente já conhece a receita do bolo, que tal fazer um tour bem rápido pela Europa para ver como os primeiros países foram se formando na prática? Porque cada um teve o seu jeitinho. Nossa primeira parada, Portugal. Ele foi o pioneiro da turma, o primeiro reino a se unificar de verdade. O que uniu o pessoal lá foi a longa guerra de reconquista, para expulsar os mouros da Península Ibérica. E teve uma batalha super importante, a de Al-Jubarrota, que garantiu a independência e consolidou de vez o poder do rei. Do ladinho de Portugal a gente tem a Espanha. Lá a unificação aconteceu de um jeito bem diferente, através de um casamento. A união dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela juntou os dois maiores reinos cristãos, e essa união deu a eles a força que precisavam para também terminar a sua reconquista em 1492, formando o que a gente conhece hoje como Espanha. Agora, vamos para a França. O rei francês ficou super forte depois daquela guerra dos 100 anos contra a Inglaterra, que parecia que nunca ia acabar. Ele se colocou na posição de único protetor do povo, proibiu os nobres de terem seus próprios exércitos e criou um imposto nacional só para bancar o exército do rei. Basicamente, o poder ficou todo concentrado na mão dele. E por fim, vamos falar da Inglaterra, que foi um caso bem diferente, uma exceção à regra. Lá, os nobres eram tão poderosos que, em vez de perderem poder para o rei, eles se juntaram e obrigaram o rei a assinar a Magna Carta. Esse documento limitava os poderes do rei, ou seja, o rei não podia fazer tudo o que dava na telha. E foi ali que nasceu a ideia do parlamento. Mas é claro que uma mudança desse tamanho não ia acontecer sem resistência, né? Centralizar todo o poder na mão de uma pessoa só significava que muitos outros grupos iam perder poder. E, obviamente, eles não ficaram nem um pouco felizes com isso. Essa imagem do cabo de guerra mostra a disputa perfeitamente. De um lado da corda, a gente tem o rei e a burguesia puxando para centralizar o poder. Do outro lado, a nobreza feudal e a igreja, que não queriam de jeito nenhum abrir mão dos seus privilégios, das suas terras e do seu poder local. Foi uma briga longa e bem difícil. E talvez a mudança mais profunda de todas tenha acontecido dentro da cabeça das pessoas. Antes, a identidade principal de alguém era superlocal. Ah, eu sou de Borgonha. Com o tempo, com um rei para todo mundo, uma lei para todo mundo e uma língua em comum, um sentimento novo começou a nascer. As pessoas passaram a se ver como parte de algo maior e a dizer com orgulho, eu sou francês. O sentimento de nação estava nascendo. Ufa, que jornada, hein? Para ninguém esquecer de nada, aqui vai a nossa colinha final. A causa de tudo? A crise do feudalismo. A solução? A aliança entre o rei e a burguesia. As características do novo Estado? Exército, leis e moeda únicos. E os exemplos que a gente viu? Portugal sendo pioneiro, a Espanha se formando pela União, a França pela centralização e a Inglaterra com o poder mais controlado. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Essa ideia de nação, esse sentimento de pertencer a um país que surgiu lá atrás, há centenas de anos, como será que ela continua a influenciar o mundo até hoje? Definindo fronteiras, motivando conflitos, mas ao mesmo tempo unindo pessoas. É um conceito muito poderoso que moldou e ainda molda a nossa história. A gente se vê na próxima.